Nessa manhã, eu vou fazer uma mensagem hoje. É uma das mensagens mais difíceis que eu vou fazer aqui. Por quê? Porque é um tema que é um assunto que é muito desagradável falar sobre esse assunto. Por que é desagradável? Porque muitos não gostam muito desse assunto. E às vezes tem dificuldade de entender. Falam, não, isso aí não é para mim não, é para outros. Mas enfim, vamos lá então. O título é A Última Batalha. Deixa eu ver aqui, vamos avançar. Eu vou tentar acelerar um pouco, porque o tempo está bem avançado, mas eu vou tentar trabalhar o tema dessa maneira. Então, para começar, Malaquias 4:3. Quem tiver Bíblia para acompanhar, esse verso aí, ó. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Enviarei o profeta Elias. O profeta Elias é um profeta conhecido, só que hoje, nesse sermão, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Vamos trabalhar com o profeta Elias, a história dele, mais um Elias profético também, que nós vamos fazer essa comparação aí. Ó, lá em Malaquias, deixa eu ver aqui, 4:5, tem esse verso. E lá em Apocalipse 14, de 6 a 12, nós temos aqui as 3 mensagens angélicas. Primeira mensagem, segunda e terceira. Só que tanto essa profecia de Malaquias 4, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aqui é uma profecia, está usando o termo profeta Elias, mas está se referindo à volta de Jesus, ao final dos tempos, ao momento final. Por isso que aqui é o mesmo mensageiro, tanto o mensageiro dessa profecia, quanto o mensageiro lá de Apocalipse 14, de 6 a 12. E por que o profeta Elias? Porque Elias era um profeta, teve uma missão, teve um ministério. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela faz o trabalho de um profeta nos dias atuais. Vamos avançar. Por que Elias? E por que um profeta? Porque Elias, enquanto profeta, ele foi escolhido e ele tinha um propósito para ser escolhido. E por que um profeta? Quando um profeta era escolhido, o que o profeta ia fazer naquele momento? Quando o profeta ia levar a mensagem, ele ia levar que mensagem? Era sempre mensagem de boas novas? Era de exortação, e tinha que tomar cuidado, né? Porque dependendo do rei, o profeta era morto ali mesmo. O rei não gostava nada da mensagem, ou prendia, ou matava. Então, e eu quero fazer uma pergunta para você. Será que você teria coragem de ser um profeta? Para ser um profeta, tinha que aceitar o desafio e aceitar o que Deus estava mandando para você realizar naquele momento. Olha, deixa eu vir aqui. É um tipo escatológico. A obra de Elias se cumpre em Apocalipse 14, das 3 mensagens angélicas, e também na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vamos analisar, vamos explicar. Por que a Igreja Adventista ela realiza um trabalho profético? É um trabalho que surgiu num dado momento, nós sabemos, lá no final das 2.300 tardes e manhãs, 1844, ali surge o trabalho da Igreja Adventista. Mas vamos avançar. Olha só. Deixa eu ver aqui. Parece que travou aí agora. Vamos lá. Não está avançando aqui. Deixa eu ver se vai. Travou de vez aqui. Tem alguém aí, por favor?
Então, lá em Apocalipse 12, a mulher vai para o deserto assim como Elias. Nós sabemos lá, quem é a mulher? É a igreja. E a ira do dragão é contra o Elias profético, a igreja, que é a mulher atual, que o dragão. Quem é o dragão? Quem é o dragão? Satanás, o diabo. E por que ele fica contra a mulher, que é a igreja? Porque guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Quem era o profeta? Profeta, porta-voz de Deus, para chamar o povo do Senhor apostatado ao arrependimento. E o profeta tinha uma dura missão. Era fácil? Não. Dependendo daquele profeta, ele tinha que passar por uma situação muito complicada. Lá em Apocalipse 18, de 1 a 4, fala: vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de todo o espírito imundo. Vou fazer uma pergunta para você. Quando é que a grande Babilônia caiu para você? Quando? Olha aqui para mim. Quando que a grande Babilônia caiu para você? Sabe quando? Quando você aceitou a verdade, quando você se converteu, quando você teve consciência da verdade, a grande Babilônia caiu para você e você já não faz mais parte dela. Por que fala? Sai dela o quê? Sai dela? Muito bem. Vamos avançar aqui. O anjo que anuncia é o Elias profético, que ilumina a terra. Mas vamos avançar. Lá, nas 3 mensagens angélicas, olha só o que é que tem. Para não ser cúmplice dos seus pecados e não recebam os 7 flagelos. Lá nas 3 mensagens angélicas que vem anunciando, fala, conclama o povo a sair da onde? De Babilônia. E aí é que vem a grande questão. Olha só. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Quem é a grande prostituta? E ela está sentada sobre muitas águas. Muitas águas quer dizer o quê? Quê? Povos, nações. Muito bem. E essa grande prostituta, nós sabemos também quem é. Vamos avançar um pouquinho, vamos lá. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Olha só, olha que coisa interessante. Essa mãe, ela tem algumas filhas. Essa mãe aqui, ó, ela tem algumas filhas. Essa mãe. São outras religiões que surgiram, mas ela é a mãe maior. Agora, uma coisa interessante é essa daqui, ó. Todas essas filhas têm esses 2 pontos em comum. Quais são eles? Vamos falar junto? Falso dia de adoração. E qual é a outra coisa? O que é a imortalidade da alma, hein? Acreditam que quando a gente morre, vai para onde? Ou vai para o céu, ou vai para o purgatório, ou vai para o inferno, mas fica por aí. Então isso aqui é que é a imortalidade da alma. E essas igrejas todas, a grande prostituta, não é? Ela tem esses 2 pontos em comuns. Vamos avançar um pouquinho mais? Olha só. A igreja adventista do 7º dia tem a verdade. E Babilônia tem a mentira. Mas tem mais. Só que aqui dentro da igreja tem o joio e tem o trigo. Você concorda que tem o joio e tem o trigo? Concorda? E ali também tem o joio e tem o trigo? Sabe por quê? Entre as muitas igrejas, tem muitos fiéis que servem a Deus e que estão ali. E sabe o que é que vai acontecer?
acontecer isso. Muitos estão saindo daqui e indo para lá. E muitos estão saindo de lá porque conhecem a verdade e vindo para cá. Sabe por quê? Encontrei alguém outro dia falando assim, olha, foi adventista durante muito tempo. Está numa igreja aí. Falou, olha, mas a igreja lá é maravilhosa. Eles cantam e recebem a gente e acolhem, e a música assim, e tem poder, mexe comigo e tudo. E eu pergunto, muitos estão procurando emoção, mas a verdade é que é o mais importante. Vamos avançar. Adventistas têm que aceitar e também viver o quê? O Elias profético. Pratica a mensagem, tem mais. E aqui nós temos o primeiro movimento profético, está lá em Daniel 8,14. Em 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Foi naquele momento, quando Cristo saiu do lugar santo para o Santíssimo, que teve aquela grande decepção, que surge ali a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que cumpre o papel do Elias profético. Qual o segundo movimento? A mensagem profética para o tempo profético. Aqui as 3 mensagens angélicas. E a terceira mensagem profética cumpre o papel de um profeta que alerta, sai dela, povo meu, alertando para sair. Caiu a grande Babilônia. Agora, quero mostrar para vocês uma coisa. Todo profeta, quando era chamado, a natureza do chamado e a singularidade do profeta. Quando o profeta era chamado, ele tinha uma singularidade, tinha uma característica. Olha só. Isaías, quando ele foi chamado, está em Isaías 20, de 1 a 6. Quando ele foi chamado, o Senhor falou, olha, para você andar nu e descalço, por quanto tempo? 3 anos. Tem mais. Não era fácil ser profeta, não. Ezequiel recebeu o chamado e falou assim, ó, você vai ter que ficar 390 dias deitado do lado esquerdo. Sabe para quê? Para ficar pagando pela iniquidade de Israel. E 40 dias do lado direito pela iniquidade de Judá. E Ezequiel aceitou o chamado e cumpriu a missão. Mas não para por aí não. Tem mais. Oséias, Deus orientou que ele tinha que procurar uma prostituta, que o nome dela era Gômea, e ir lá casar. Ele tinha que cumprir aquele trabalho e realizar. Ele aceitou e realizou. E teve um outro profeta também, que ele foi profetizar contra o altar de Jeroboão. Ele foi lá, e a mensagem era assim, você vai por um caminho e volta por outro. E ele foi por um caminho e voltou pelo mesmo caminho. O que foi que aconteceu? Quem é que sabe? Ninguém sabe. A orientação é que ele fosse por um caminho e voltasse por outro. Ele voltou pelo mesmo caminho. Sabe o que aconteceu com ele? Quem sabe? Ninguém? Fala, Esmeralda. Ele voltou pelo mesmo caminho e foi devorado por um animal feroz. Então, a condição para aceitar, para ser profeta, tinha uma condição. Você tem que aceitar, mas você tem que realizar aquele propósito, tem um sacrifício e tem uma renúncia também. Vamos avançar. Olha só. O Elias profético. Quem é o Elias profético? A Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje realiza o trabalho do Elias profético. Mas tem mais. Temei a Deus e dai-lhe glória. O que quer dizer temer a Deus e dar glória? O que é temer a Deus e dar glória a Deus? Aí começa, ó. Começa. Ou não sabeis que o vosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado
por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esse Elias profético tem que glorificar o corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. E agora, olha só, para receber o dom do Espírito Santo, tem que cuidar do templo. E o nosso templo é qual? É o nosso corpo, para realizar a missão que Deus precisa que nós realizemos hoje. Agora vem, está lá em Testemunhos para a Igreja, página 605. Não pode ser para a glória de Deus o corpo enfermo e a mente atrofiada. O que isso quer dizer? Nós, ao adorarmos a Deus, a dedicarmos a Ele, ao pregarmos o Evangelho, o nosso corpo não pode estar enfermo, doente e a mente atrofiada. E como é que deixa o corpo são? Como é que deixa a mente limpa para pregar o Evangelho, para testemunhar, para entender a mensagem? Como? Olha lá. Está lá em Parábola de Jesus 3:4-6. Tudo que nos diminui a força física nos torna menos capazes para discernir entre o certo e o errado. Tudo isso, nós temos que fazer o que com tudo isso? Tudo que diminui a força física nos torna menos capazes para discernir. Nós temos que fazer o quê? Fazer o quê? Não ouvir, tirar da nossa vida, tirar do nosso caminho. Vamos lá, olha lá. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Lucas 1:5. Está falando de quem? De quem? Aquele que ia preparar o caminho do Senhor. Aquele que ia na frente. Quem é? Que tinha uma missão, que ele foi predestinado. Desde o ventre da mãe dele, o anjo anunciou, olha, ele é especial, ele tem um trabalho. E engraçado, o trabalho de João Batista terminou, sabe quando? No momento em que ele fez o quê? Batizou a Jesus. Naquele momento a obra de João Batista terminou, irmãos. Ele falou, importa que ele cresça e que eu diminua. Engraçado, quando João Batista estava na prisão, ele mandou ainda uma última vez os discípulos. E os discípulos de João Batista, muitos deles foram discípulos de Jesus. Ele mandou perguntar para Jesus, você é aquele que deveria de vir? E alguns pensam assim, Jesus foi muito ingrato, né? Nem foi lá visitar João Batista, que estava preso lá, e depois foi degolado. João Batista cumpriu o seu propósito como um profeta, cumpriu a sua missão. Só que João Batista, quando ele veio, foi falado para a mãe dele que ele tinha que cumprir um propósito também. Qual era o propósito? Seu regime de quem? De João Batista. Puramente o quê? Vegetariano, composto de alfarrobas e mel silvestre, era uma reprovação à tolerância para com o apetite e a glutonaria predominantemente em toda a parte. Conselho sobre regime alimentar, página 70. Ele teria que ser puramente vegetariano. E era uma reprovação para o apetite e a glutonaria. Mas tem mais. Vamos lá. Está lá, conselhos sobre regime alimentar. Olha isso. Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus, de Cristo, devem estar no espírito de Elias. Tanto Elias, profeta daquela época, como Elias profético hoje, que tem que realizar uma missão. Assim como João Batista
no preparo do caminho para o Messias. Deixa eu ver se eu entendi. Aqueles que vão estar preparando o caminho para a segunda vinda de Jesus tem que ter uma vida diferente, tem que ter uma purificação do corpo, do templo do Espírito Santo diferente? Será que é isso mesmo? Vamos avançar um pouquinho para a gente entender. Temperança em todas as coisas deve estar associado com a mensagem, a fim de fazer o povo voltar de sua idolatria, glutonaria e extravagância no vestir e em outras coisas. Será então que o povo de Deus, que vai preparar a volta de Jesus, ele tem que ser diferenciado? O seu corpo é o templo do Espírito Santo, tem que viver diferente, tem que comer diferente. Mas isso, o que tem a ver isso com a minha alimentação? Alguns podem perguntar assim, será que para herdar a eternidade eu preciso ser vegetariano? Será? Olha só, vamos entender melhor. João Batista tinha um regime saudável. Ele cumpriu o seu propósito. Ele nasceu, viveu, preparou o caminho, batizou Jesus. Depois ele foi preso e ele foi degolado. Nós sabemos da história. A cabeça dele foi apresentada em uma bandeja. Satanás articulou, agiu, manobrou. E Herodias pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja. Quem era que estava usando Herodias, hein, irmãos? Quem? Satanás, o diabo. Ele manobra. Vamos avançar. Olha só Elias. Elias, quando ele foi para realizar uma grande obra que ele tinha que realizar, aconteceu isso com ele. Elias foi lá para Querite, e lá ele se alimentou de água, pão e carne. Olha, você pode olhar, carne, tá bom, ele comeu carne, o anjo deu lá carne. Olha só, mas de lá ele foi enviado para Sarepta, ficou lá 3 anos e meio em Sarepta. E quando ele chegou lá, e aqui tem uma história bem interessante. Chegou lá e ele encontrou uma viúva. Falou, ei, me dá de comida. A viúva, não, o que eu tenho é pouco, só vai dar para me comer mais meu filho e morrer. Que o negócio aqui está acabando já, não tem mais nada de comida. Falou, não mulher, tenha fé, prepara. E ela preparou comida para ele e ele ficou comendo com ela ali durante todo aquele período e não faltou. Mas aqui tinha uma coisa interessante. Lá em Sarepta, ficou 3 anos e meio e ele comeu pão e água sem carne. Sabe por quê, irmãos? Deus estava preparando Elias para o momento mais difícil da vida dele. Qual era o momento? Era aqui, de Sarepta ao Monte Carmelo. Lá no Monte Carmelo, Elias, o profeta, passou pela provação maior da vida dele. Qual era a provação? O confronto com os profetas de quem? De Baal. E nós sabemos a história. Mandou molhar, molha de água, e Elias orou, e o fogo desceu do céu e consumiu a tudo. Depois os profetas de Baal cantaram, dançaram, gritaram, se cortaram. E o que aconteceu? Aconteceu o quê? Nada. Naquele dia, 400 profetas de Baal morreram ali ao fio da espada. Elias tinha que se preparar, o profeta Elias, para esse momento tão importante. E nós temos pela nossa frente o Armagedon profético no final, a grande batalha que nós temos que enfrentar. Olha só agora. Olha só isso. Deus está preparando um povo para o Armagedon final. E tem que passar por Sarepta. O que quer dizer isso? Temos que passar por um processo de purificação, de limpeza da mente.
A nossa alimentação, aquilo que nós comemos, impacta a nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, de entender e de compreender. Deixa eu voltar aqui. Uma limpeza orgânica para a clareza mental. Quando nós nos alimentamos de uma alimentação saudável, nós temos essa capacidade. Aqui, a mente fica limpa para entender e para compreender a mensagem que Deus quer para cada um de nós. O que Ellen White fala? Olha só, o impacto. Ellen White falando. Foi-me mostrado que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que prepara um povo para a vinda do Senhor. Prepara um povo para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem como as mãos ao corpo. Testemunhos Seletos, volume 1, página 320. E em 1863, Ellen White escreveu sobre a reforma de saúde e sobre os 8 remédios naturais. Irmãos, o Espírito Santo revelou para ela que era necessário a reforma de saúde. Vamos avançar. Ela falando ainda, deve ser visto maiores reformas entre o povo que está esperando a volta de Jesus. A reforma de saúde deve realizar uma obra dentre o nosso povo que ainda não realizou. Olha só, muitos que estão meio convertidos no tocante a não comer carne se afastarão do povo de Deus para não mais andar com ele. Muitos que não vão aceitar fazer a reforma de saúde vão sair de dentro da nossa igreja e ir para a Babilônia. Porque alguns falam assim, não, isso é reforma de saúde aí, não é para mim não. Irmãos, inclusive muitos pastores, por que os pastores não pregam sobre reforma de saúde? Vocês sabem por quê que eles não pregam? Vocês sabem? Por quê? Não vivem, não acreditam. Muitos pastores são os maiores carnívoros, adoram churrasco, vivem aí nas programações aí, comendo carne, não orientam a igreja, estão sendo negligentes. Eu me lembro que o Fernando Iglesias falou assim, eu só vou pregar sobre reforma de saúde quando eu viver, quando eu incorporar. Enquanto ele não viveu, ele não pregou. Mas aí ele fez uma reforma de saúde, incorporou e passou a pregar. E mesmo, irmãos, fazendo a reforma de saúde, ele passou 30 dias lá na clínica Vida Natural, tratando uma depressão profunda. É propósito de Deus. Nós somos o Elias profético dos últimos dias. Qual é o sacrifício que Deus espera de você e de mim, da igreja dos últimos dias? Para todos os outros profetas, Deus tinha um propósito, tinha um sacrifício, tinha uma renúncia. Eles fizeram, eles realizaram. O que é que Deus quer para o Elias profético hoje, que é a igreja adventista do 7º dia? Somos nós que pregamos a mensagem. O sacrifício que Deus quer é a reforma de saúde. Muitos que estão meio convertidos no tocante a não comer carne, se afastarão do povo de Deus para não mais andar com ele. Um dos frutos do Espírito é a temperança, o domínio próprio. O glutão, aquele que é intemperante, que não se controla, que come demasiadamente, esse também não vai herdar a eternidade, irmãos. Mas tem mais, vamos avançar. Estou finalizando já, hein? Preferiria um recurso cárneo aos bolos e às massas doces, tão geralmente usados. Tem muita gente
que não come carne, mas enche a pança com doce, com bolo, com refrigerante, com tudo isso, com açúcar, irmão. Olha só, açúcar, margarina, frituras, enlatados, são piores que a carne. Provocam câncer também. A reforma de saúde não envolve só não comer carne, não. Envolve uma temperança, um controle radical na alimentação, naquilo que nós comemos. Se você não dominar, irmãos, se você não dominar isso aqui, refrigerante na hora do almoço, suco na hora do almoço, na hora da alimentação. Só que isso aqui, isso aqui é pessoal. Tem gente que não acredita nisso. Não acredita. E continua comendo as bolachas, recheada, todo um monte de porcaria aí. E dá para os filhos. Se você vê alguém que está com sobrepeso, aquele sobrepeso não chegou de graça, não. Ele entrou por algum lugar. Foi pela boca, pela alimentação, pela falta de controle. Tem algumas exceções, mas normalmente, olha só, aqueles que desejam ser vitoriosos têm que seguir os 8 remédios naturais. Alguns acham que isso aqui é conversa furada. Alguns acham que isso aqui é ar puro, água pura, luz solar, repouso, exercício. O Senhor fez um milagre na minha vida e me curou do câncer. Eu vou à clínica adventista já há 8, 9 anos. Estamos planejando ir agora em fevereiro. E eu perguntei para 2 médicos lá, o que eu tenho que fazer para esse câncer não voltar? Cada um fez uma relação para mim de 10 itens que eu tinha que cumprir. E entre os 10 itens, 8 são aqui, os 8 remédios naturais. O médico falou, você tem que tomar sol todo dia, do meio-dia às 14 horas, entre 15 e 20 minutos. Eu estou tomando de domingo a sexta, 15, 20 minutos de sol. Estou aqui preto, mas a vitamina D provocada, que ela é desenvolvida a partir do sol, ela combate o câncer e ela impede o desenvolvimento do câncer. Inclusive também, quem tinha vitamina D abaixo de 17 e pegou a Covid, vocês sabem o que aconteceu? Foi feita uma pesquisa na Itália e uma pesquisa aqui no Brasil. Quem estava com a vitamina D abaixo de 17, você sabe o que aconteceu? Você não sabe, não? Todos que enfrentaram a Covid foi feita uma pesquisa. Todos que enfrentaram a Covid estavam com a vitamina D abaixo de 17, morreram. Morreram. Quem estava com a vitamina D de 34.34, sobreviveram. Tiveram vários sintomas. Quem estava com a vitamina D acima de 60, pouco ou quase nenhum sintoma. Quem estava com a vitamina D acima de 80, não sentiram nada, assintomáticos. E aí hoje eu estou fazendo o dever de casa, né? Isso quer dizer que o câncer não vai voltar? Ele pode não voltar, mas ele pode voltar também. Estou finalizando. Cabia ao profeta aceitar ou não o chamado. Mas quando o profeta aceitava o chamado, ele fazia o sacrifício e cumpriu o que queria. E nós hoje temos um chamado. Nós somos o Elias profético. Deus tem um propósito para nós. Ele quer que nós realizemos a reforma de saúde para pregar o evangelho, para testemunhar e para herdar a eternidade. Olha só,
Estamos diante da maior batalha da história. A reforma de saúde não é unicamente para ter um corpo saudável. É para ter um cérebro lúcido, preparado para a luta contra o mal. Então, irmãos, reforma de saúde não é para ter vida saudável, não é para não pegar o câncer, é também para isso. Mas a reforma de saúde é para liberar nossa mente, limpar nossa mente para entender, para ouvir a voz do Espírito Santo, para ter o batismo diário do Espírito Santo, para se preparar para a grande guerra do Armagedon que nós vamos enfrentar. É para isso, irmãos, esse é o propósito que Deus tem para a nossa vida. Quer você aceite, quer não, quer você esteja disposto a fazer esse sacrifício, essa é a mensagem do Senhor, e é para todo mundo. O profeta Elias tinha a verdade. Já estou no final. Milton. Falso profeta. É o engano. Fim do Armagedon. Vai haver um confronto entre o bem e o mal no final. Irmãos, e para finalizar, esse aqui é meu último slide. Existem 3 grupos que vão estar de pé quando Cristo voltar, que vão estar de pé hoje. Aqueles que amam a Deus e fazem a sua vontade e vão realizar o trabalho do Elias profético nos últimos dias, vão realizar aquilo que nós queremos. Aquele grupo daqueles que odeiam a Deus, que vão perseguir os cristãos, e aquele grupo que são os indiferentes. Os indiferentes tá nem aí. É a igreja de Laodiceia. Não é frio e nem é quente. Está lá, e muitos estão dentro da igreja. Qual é o grupo que você vai estar? Quer fazer parte? Você escolheu. É o grupo daqueles que amam a Deus? Aqueles que amam a Deus é o Elias profético. Está disposto a renunciar, a fazer o sacrifício que Deus quer. Aqueles que odeiam a Deus já fizeram a escolha, são comandados por Satanás, pelo diabo. E aqueles que são indiferentes, não, isso aí não é para mim não. Isso é reforma de saúde, não é para mim não. Eu não dou conta. Você quer mudar? Está disposto a mudar? Sabe o que é que tem que fazer? Tem que clamar, tem que orar, tem que chorar perante o pé do Senhor. Senhor, me ajuda, eu imploro, eu não consigo deixar isso, de deixar de comer a carne, não consigo deixar de comer doce. Tem que orar, tem que implorar. E o Senhor vai fazer a transformação na sua vida, irmãos. O trabalho do Elias profético exige renúncia, exige sacrifício, exige entrega, exige submissão a Deus. Mas nós vivemos hoje numa sociedade que ninguém quer dificuldade. Todo mundo quer o quê? Quer facilidade. E ontem no pôr do sol eu fiz uma reflexão. Por que o caminho é estreito e a porta também é como? É larga. O caminho é estreito e a porta é estreita que conduz à salvação. E são muitos que entram por ela. É assim? Não vira pegadinha, não? A porta é estreita e são muitos os que entram por ela. É assim? Como é que é? Poucos. Por que são poucos? Por que são poucos? Sabe por que são poucos? Poucos estão dispostos a renunciar, a se sacrificar, a fazer o sacrifício necessário para herdar a vida eterna. Ninguém quer sofrimento, ninguém quer sacrifício. Eu estou
acompanhando, orando por várias pessoas com câncer. Aí eu vou conversar com elas e falo sobre os 8 remédios naturais. Sabe o que acontece? Primeiro, elas não acreditam. Segundo, acham muito difícil fazer o sacrifício. E sabe o que é que eu tenho visto? Praticamente 100% dessas pessoas têm morrido de câncer. Alguns estão numa fase muito avançada. E às vezes um tratamento natural para interceptar o câncer é muito difícil. Mas eu conheço uma moça, uma menina que tinha 13 anos de idade, descobriu um tumor no cérebro, do tamanho de uma laranja. E ela começou a fazer um trabalho de alimentação crua, crudismo. Passou a comer tudo cru. Sabe o que aconteceu com o tumor no cérebro dela? O tumor começou a murchar, secar e morrer. Sabe por quê? Porque o que alimenta o câncer sabe o quê? É doce, é queijo, é leite, é carne, é frango, é peixe. Todo esse tipo de coisa aí é que alimenta as células cancerígenas. Ela começou um tratamento só com alimentação crua. Sabe o que aconteceu? Não tinha mais alimento para o câncer, para as células cancerígenas. E o que foi que aconteceu? Sem alimento, o tumor foi o quê? Morrendo, murchando. Vários casos. Mas é preciso um sacrifício. Não dou conta, a alimentação crua é muito ruim, eu não consigo abrir mão de deixar de comer açúcar, de bolo, queijo. Uma das coisas que eu amava era queijo frito, era requeijão cremoso, pão de queijo, adorava comer tudo isso. Hoje eu olho e ainda dá vontade de comer um pão de queijo bem quentinho assim, derretendo. Mas eu não como mais. Eu fiz um propósito. Minha saúde está em primeiro lugar. Não sei por quanto tempo o Senhor vai me conceder vida, irmãos. Mas cada novo dia eu agradeço a Deus pelo dia de hoje. Não sei. E quando você tem um câncer na sua vida, você nunca mais tem paz. Nunca mais você tem tranquilidade. Qualquer coisinha que aparece é uma espinha, é uma dor, é um negócio, você já acha que é o câncer que está voltando. Essa que é a realidade. Mas eu creio que o Senhor fez um milagre na minha vida, me curou e Ele tem um propósito para a minha vida. Não sei por quanto tempo. Eu tenho falado, eu vivo na prorrogação. Mas eu estou fazendo o dever de casa para manter o meu sangue alcalino, para o câncer não voltar. E Deus está conduzindo a minha vida. Mas a mensagem hoje para você é essa. Você está disposto a amar a Deus? Aqueles que me amam se sacrificam, realizam. Você foi chamado para realizar uma obra para o Senhor. Você é o Elias profético. Nós somos o Elias profético. A Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje é o Elias profético que vai levar a mensagem. Mas é preciso que eu aceite o chamado. E o chamado implica eu fazer uma transformação, uma reforma de saúde na minha vida. Eu posso aceitar ou não. A escolha está na sua mão. Que Deus possa nos abençoar. Passei o ano todo tratando de várias doenças. No início desse ano fiz mais uma cirurgia, foram 4. Na pandemia, peguei o Covid. E antes de eu pegar o Covid, o Senhor falou no meu coração: te prepara, aumenta a tua imunidade, porque você vai pegar o Covid. E eu fiquei ali 4 meses me preparando. Uns 3 dias antes de eu pegar a Covid, eu fiz um check-up geral nos meus exames, tomando sol todos os dias, março, abril, maio, junho e julho. Quando eu peguei o resultado, minha vitamina D estava 34,32.
Quando saiu o resultado, dali 3 dias eu peguei lá na Unimed. Tive pneumonia, fui internado. E mais uma vez ali aquela angústia. Senhor, tu tens um propósito para a minha vida, tu vai realizar. Mas esse milagre da minha vida. E assim tem sido. Depois que eu me recuperei da Covid, mais ou menos 20 dias, eu peguei uma cachumba. Desse lado aqui, desse lado. Fiquei com o rosto inchado, completamente. Já não tenho mais o sistema imunológico que eu tinha, porque tirei o baço. Então eu sou vulnerável a várias doenças. Mas assim, irmãos, eu tenho caminhado e avançado. Ando ainda com dificuldade, não consigo correr, não tenho força nas pernas. Mas em momento nenhum sai dos meus lábios uma reclamação, uma tristeza pelo tudo que eu tenho. Eu louvo a Deus pelo tudo que Ele me deu e continuo avançando. Não sei por quanto tempo. E continuo avançando também, fazendo a vontade de Deus, apesar das limitações e das fragilidades. Mas eu não olho para as limitações, eu olho para o propósito que Deus tem na minha vida, para a missão que Ele me deu para realizar. É isso que eu foco. É Ele que me capacita, é Ele que me sustém, é Ele que me fortalece. Algumas pessoas que me olham e veem assim, não imaginam as dificuldades que eu sofro, a batalha que eu travo com a minha saúde diária. Mas mesmo assim eu louvo, eu avanço e eu louvo a meu Deus. Nessa manhã eu quero perguntar para você: você está disposto a realizar o sacrifício que Deus quer de você? Você quer ser o Elias profético dos últimos dias, de realizar esse trabalho? Você sabe qual é o sacrifício que você tem que realizar. Você sabe. Aqui não tem mais ninguém que não é esclarecido, que é ignorante. Irmãos, e hoje eu vivo assim. É o hoje. Se eu deitar e não acordar, está tudo certo. Minha vida está em paz com Deus. Eu tirei tudo que poderia ter da minha frente, que poderia me impedir da eternidade. Deus tem um propósito para você. Essa mensagem de hoje, você está aí sentado porque Deus te trouxe aqui para ouvir essa mensagem. Esse sermão, eu estou com ele preparado desde o início do ano. E nunca preguei aqui nessa igreja. E a semana o Senhor me tocou para eu pregar, para eu trazer essa mensagem. E eu trouxe, e você tinha que estar aqui ouvindo, porque Deus queria que você estivesse aqui. O Espírito Santo te trouxe aqui hoje para ouvir essa mensagem. Quando Cristo voltar, nós estaremos lá. Eu estarei lá com a minha família, com meus irmãos, com os irmãos da minha igreja, com as pessoas que eu tenho ajudado a levar a eternidade. Você vai querer estar lá? Receber a Cristo nas nuvens do céu? É uma decisão que você tem que fazer. Você já fez, mas não basta, precisa de mais coisa para realizar. Precisa permitir ser totalmente guiado e conduzido pelo Espírito Santo. Fique em pé, vamos orar nessa manhã.
para finalizar. E me desculpem, porque alonguei demais, demorou muito. Oremos. Querido Deus, nosso Pai amado, nosso Pai querido, Senhor, Tu tem nos conduzido, Senhor, com mão poderosa até o dia de hoje. São bênçãos o Teu cuidado na nossa vida, ó Pai. Mas nós precisamos do Teu Santo Espírito em nossa vida, Senhor, nos fortalecendo, nos dando força para fazer as mudanças que nós precisamos fazer. Às vezes não temos força, Senhor, para realizar as mudanças. Somos fracos. Mas nós queremos o Teu poder, o Teu Santo Espírito. Nos ajude, Senhor. Nós clamamos. Nós estamos agora perante o Teu altar, perante o Teu Santo Trono, implorando, Senhor, dá-nos uma porção dobrada do Teu Santo Espírito para fazermos as mudanças que nós precisamos, Senhor. É para herdarmos a eternidade, é para morarmos contigo nas mansões celestiais, Senhor. Nos possibilita mudarmos aquilo que está imperfeito na nossa vida. Fazermos a reforma de saúde, Senhor, e tirarmos da nossa vida toda a intemperança, a glutonaria, a falta de domínio próprio, Senhor. Nos ajude, Senhor, com o Teu poder. Nós não conseguimos avançar sozinhos, mas nós confiamos em Ti. Tu vai estar ao nosso lado, Senhor, nos conduzindo, nos guiando. É em Teu nome. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. E Tu virás nos buscar muito em breve. E nós queremos estar lá, nós estaremos lá. É isso que nós Te pedimos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.